A nova ministra dos Direitos Humanos deu a primeira entrevista dela ao programa do governo federal Bom Dia Ministro. Macaé Evaristo fez críticas sobre a exposição das bets. Confira os detalhes na reportagem de Luciana Verdolim. Assumidamente contra as bets, a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, alertou para o risco dos jogos de azar, onde todo mundo sabe que a banca sempre ganha. Eu sou contra. Essa é a minha posição. Eu sou contrária a jogos, mas me preocupa especialmente a exposição que crianças e adolescentes têm a esse tipo de jogo nas redes sociais e até na TV. Né? Eu brigo, eu falo, gente, eu sou avessa a jogos, eu sou avessa a jogos de azar, que a gente chamava na minha infância, aposta, né? A tudo que possa fazer a pessoa perder sua casa, né, por uma brincadeira. A ministra disse que ainda não discutiu dentro do ministério dela uma posição oficial, mas que vem acompanhando com atenção o debate que está sendo feito pela área econômica aqui da administração federal. Segundo a ministra, no entanto, é preciso discutir com quais mecanismos será possível contar, como o Ministério vai cuidar do assunto e a necessidade também de proteger jovens e adolescentes. Macaé, inclusive, diz que é difícil entender o fato de que recursos do Bolsa Família estariam sendo utilizados para apostas nessas plataformas digitais. Pode até ter gente que usa o cartão do Bolsa Família, mas o Bolsa Família, a maioria são mulheres. As mulheres costumam ser mais comedidas no uso do dinheiro da família, né? Eu fico pensando, bom, acho que não se trata tanto assim do Bolsa Família. A gente precisa compreender que o vício em jogo, ele não é uma coisa que está ligada à classe social. O vício em jogo está ligado ao conjunto da sociedade. A gente sabe de pessoas que perdem fortunas. Verdade. Não é falta somente de educação, de conhecimento, e não está ligado à classe social que você está. Né? É um comportamento que ele é viciante. Macaé Evaristo substitui Silvio Almeida, que deixou o ministério acusado de supostos assédios sexuais. Ela garante que a meta agora é rever ações e enfrentar o problema. Assédio, ele existe, né? Infelizmente, no nosso país, e ele é fruto de uma construção histórica também. Porque o nosso país, ele é patrimonialista, né? É machista, é racista. E sempre que você tem relações de poder estabelecidas, e isso é da sociedade, muitas vezes isso se materializa no assédio aos trabalhadores, que, no geral, é a parte mais frágil, né, da relação. Então, o que eu defendo? Eu defendo que a gente tenha mecanismos institucionais muito bem desenvolvidos, comunicados, para que esses processos tenham a devida apuração. A primeira mudança, segundo ela, será fortalecer as ouvidorias e os mecanismos de controle interno. De Brasília, Luciana Verdolim. Ainda sobre as apostas, o Tribunal de Contas da União anunciou que vai acompanhar de perto os efeitos das bets na vida dos brasileiros. Assunto para a repórter Marília Ribeiro, que chega ao Jornal Jovem Pan. Ô Marília, em quais aspectos o TCU deve focar nesse caso? Boa noite, bom trabalho. Oi, Thiago, boa noite, muito obrigada, boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan nesta quarta-feira, né? É exatamente isso, Thiago, é mais um capítulo nessa questão da regulamentação das bets aqui no Brasil. É porque, como você disse, né, o Tribunal de Contas da União decidiu que vai fazer um acompanhamento mais de perto em relação ao orçamento das famílias com essas apostas e também na área da saúde. O presidente do TCU, Bruno Dantas, ele afirmou que além dessa movimentação financeira desses apostadores, esse acompanhamento vai acontecer de forma mais específica em relação à saúde desses apostadores. Isso porque uma das preocupações do governo está justamente na questão da dependência desses apostadores. O presidente do TCU, Bruno Dantas, ele defendeu o monitoramento para poder prevenir, por exemplo, a lavagem de dinheiro, o roubo de dados dos apostadores e o envolvimento de menores de idade
nesses jogos de apostas. Thiago, lembrando que ontem o Ministério da Fazenda, ele trouxe, divulgou aquela lista com as 199 bets que vão poder atuar aqui no Brasil até dezembro deste ano, Thiago. E só lembrando, que na noite desta terça-feira foi divulgada a lista prévia das empresas de apostas que estão aptas a operar aqui no Brasil, mas algumas gigantes do setor não apareceram e prometem recorrer. É isso, Marília? Exatamente, Thiago? Na verdade, já recorreram, Como eu disse, essa lista foi divulgada. Além das empresas que receberam essa autorização, também algumas empresas que solicitaram, mas acabaram sendo recusadas pelo Ministério, também foram divulgadas, É o caso das empresas Esportes da Sorte e Vai de Bet. Elas ficaram de fora dessa lista que foi divulgada pelo Ministério da Fazenda. Segundo o site do Ministério da Fazenda, o Esportes da Sorte pediu essa autorização no dia 16 de agosto, já o Vai de Bet no dia 19 do mesmo mês. E o que a pasta alegou para poder estar negando, a princípio, essa autorização, não somente a essas duas empresas, mas também a outras que tiveram esse pedido recusado, é que algumas empresas acabaram não entrando com esse pedido de autorização e outras entraram com o pedido, porém ficou faltando alguma documentação. Neste caso, essas empresas agora são consideradas ilegais aqui no Brasil e poderão ser derrubadas a partir do dia 11 de outubro. Isso, caso elas recorram e acabem entrando na legalidade, cumprindo o que está sendo exigido pelo governo. Em nota, essas duas empresas que nós citamos, elas disseram que fizeram o pedido dessa correção junto ao Ministério da Fazenda e estão aguardando um retorno do próprio Ministério. Essas casas de apostas, Thiago, elas estão entre as mais populares no Brasil e se consolidaram entre o público de famosos e também na questão também de patrocinar times de futebol. Essas duas empresas, é importante a gente trazer aqui, Thiago, elas estão envolvidas naquela investigação que mira o cantor Gustavo Lima e também a influenciadora Deolane Bezerra, por questões criminosas por trás desses jogos de apostas. Mas a questão essas empresas foram recusadas pelo Ministério da Fazenda neste primeiro momento, porém entraram com recurso para poder receber essa autorização e poder atuar aqui no Brasil de forma legal até o final deste ano. Lembrando também que a partir de janeiro de 2025 vai vir uma lista definitiva com aquelas empresas que conseguiram essa autorização pelo Ministério da Fazenda. Thiago. Quando entra em vigor a regulamentação desse setor, Marília Ribeiro com as informações de Brasília. Bom trabalho para você.